sou Marcelo Rosenbaum, fundador do Instituto A Gente Transforma, que é um movimento que tem uma abordagem de transformação social. A forma da gente ver os saberes, a ancestralidade, a valorização dos nossos saberes ancestrais, primais, e colocar isso com a beleza, talvez a beleza que muitas vezes a gente rejeita, olhando isso como o diferente, simplesmente o exótico. A gente busca a sustentabilidade enquanto liberdade, autonomia para as pessoas a partir da sua vocação, que é a própria ancestralidade, a sua raiz, o seu saber ser colocado na economia mundial a partir dessa economia criativa. Então são arranjos, é um instituto que gera negócios sociais a partir da ancestralidade, da beleza, visando a sustentabilidade. Para falar do potencial criativo do povo brasileiro, é interessante entender quem é o povo brasileiro, né? Então, imaginar essas matrizes que formaram esse povo, a forma que a gente não reconhece os valores, as vocações e a própria preservação dessa ancestralidade que é a raiz dessas três matrizes, a indígena, a afrodescendente e o próprio português. Claro que depois vem toda aquela quantidade, né, de imigrantes, fazendo esse país ser um país de imigrante. Então eu acho que o potencial criativo é a valorização dessa ancestralidade como potencial de economia criativa, de saberes, de vocação, colocando num potencial junto com os saberes de quem está fora, uma troca para uma sustentabilidade de um mundo preservando a natureza, preservando, valorizando as pessoas que trabalham com a natureza. São povos bem diferentes que construíram essa nossa nação. Eu acho que o primeiro processo é um de reparação, é de valorização, de entender que o nosso Brasil tem uma identidade que não é europeia, e que nosso Brasil não é o erótico, não é exótico e não é caótico. Erótico é a relação que esses povos sempre trataram com a natureza, com a própria nudez. Isso não era safadeza. Isso é a relação natural, né, de integração com a terra. O exótico, tudo que é diferente, que a gente chama de exótico, a gente afasta e deixa como se isso fosse peça de museu ou um diferencial e você se afasta disso. A hora que você entende isso como um saber, como algo com beleza, isso ganha uma outra dimensão. E a mesma coisa o caótico. O caótico é o improviso, é a forma de lidar com a situação, né? É a espontaneidade que a gente tem de um país tropical, de um país que passa por todos esses movimentos assim de massacre cultural, mas que se mantém, que tem essa possibilidade de enxergar esses saberes como a economia criativa brasileira.